Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós pedimos, Senhor, neste dia de hoje, que o Senhor nos conceda a Tua graça, para bem rezarmos, estar diante da Tua presença, estar unidos a Ti, Senhor. Clamamos a Tua graça para que a vossa misericórdia possa nos envolver neste momento, a Tua graça, toda a graça necessária para estarmos em oração, para silenciar o nosso ser e escutar aquilo que o Senhor deseja nos falar hoje. Dai-nos a Tua graça, dai-nos a graça de vosso Santo Espírito. E nesta semana, a graça que nós vamos pedir é que o vosso Espírito, Senhor, me transforme com as forças dos seus dons, dando-me um coração capaz de alegrar-vos e de aceitar a vossa vontade. Que possamos pedir esta graça do Espírito Santo para nos conceder esta força, a força e os seus dons, para que sejamos capazes de aceitar a vontade do Senhor. O Evangelho de hoje está em Lucas 7, do 1 ao 10. Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo que lhe era muito caro e se achava doente, quase morrendo. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que viesse salvar seu servo. Aproximando-se de Jesus, ele lhe suplicavam com insistência, dizendo: Ele merece mesmo que lhe concedas isto, pois gosta de nosso povo, e foi ele que construiu nossa sinagoga. Jesus foi andando com eles. Não estava muito longe da casa, quando o centurião mandou uns amigos lhe dizer: Senhor, não precisas incomodar-te, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso também não me julguei digno de vir ter contigo. Mas dize uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu, que sou apenas subalterno, tenho soldados à minha disposição, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu escravo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Eu vos digo que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande. De volta à casa, os enviados encontraram o servo completamente são. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje, que a igreja nos apresenta, a figura do centurião, que nós possamos abrir o nosso coração para meditar uma coisa que foi muito bem mostrada na figura desse homem, que foi a humildade. A humildade que esse centurião foi ao encontro de Jesus, o centurião que era um soldado romano, que era servidor do governo, e mesmo assim, ele foi ao encontro de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, assim como fala no início. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse salvar seu servo, porque o servo era muito caro para ele. E assim também podemos fazer uma analogia com o Senhor, porque nós somos servos muito caros para Deus. E aqui eu falo servos como servidores, Nos colocamos à disposição do Senhor e sabemos que nós somos caros para Ele. E o Senhor faria de tudo por nós, sempre faz de tudo por nós. E assim também, este centurião que lhe tinha esse servo caro, foi ao encontro de Jesus, mesmo não conhecendo, mas apenas ouvindo falar, apenas sabendo quem era Jesus Cristo, reconhecendo a sua presença.
E assim mais à frente ele se coloca diante do Senhor. Senhor, não precisas incomodar-te, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Por isso também não me julguei digno de vir ter contigo. Mas dize uma só palavra e meu servo será curado. Essas palavras do centurião ficaram muito fortes, né? De maneira especial, assim como eu havia falado, dessa questão da humildade. Não só de reconhecer que nada ele pode, que ele é pequeno, que ele é indigno, mas de reconhecer que Jesus Cristo é maior, que Jesus Cristo é Deus. E assim eu faço essa pergunta para vocês. Como eu tenho conseguido enxergar Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para mim? Assim como no Evangelho de ontem, no domingo, que Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele era. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim? Que nós possamos nos colocar também a responder esta pergunta, responder quem é Jesus Cristo para nós. Porque assim, sabendo quem é Jesus Cristo, nós reconheceremos quem nós somos, que nós não somos nada sem a misericórdia e a graça de Deus. Assim como esse centurião nos mostrou, nos deu este exemplo grandioso de que ele não era digno de ir ao encontro do Senhor, não era digno que entrasse na sua casa, mas que a sua palavra que é vida, a sua palavra que cura, que liberta, poderia realizar o milagre. E Jesus ele ficou admirado, porque aquele homem não era um seguidor dele, não conhecia, mas ficou admirado pela fé que aquele homem tinha. Fé em Jesus Cristo. Fé que Jesus iria realizar um milagre, que Jesus iria realizar o melhor. Como tem andado a minha fé? Como tem andado a minha fé diante desses tempos difíceis? Porque aquele centurião também estava em uma situação difícil, estava diante de um sofrimento. E diante do meu sofrimento, do seu sofrimento, como eu tenho me comportado, como eu tenho agido? Eu tenho colocado Deus à frente? Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Buscado a Ele em primeiro lugar? E assim eu finalizo esta meditação convocando cada um de vocês a rezar pedindo a graça do Espírito Santo, para que assim Ele nos conceda a graça da humildade, de crer e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da sua misericórdia. Que possamos finalizar a nossa oração de hoje rezando 1 Coríntios 13. Boa oração.